Felizmente foi só um susto. Paulo Guerreiro sofreu um acidente de carro na tarde dessa quarta-feira na zona sul de Porto Alegre. Os idosos que estavam no veículo que se envolveu nesse acidente também passam bem. Absolutamente ninguém se feriu. Nesse vídeo eu vou trazer os detalhes que apurei junto com pessoas que atenderam a ocorrência na zona sul de Porto Alegre. Não fica te alimentando por grupo de WhatsApp não, aqui eu te passo de verdade o que aconteceu. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui no canal. Não esquece de deixar o teu like, te inscrever, ativar também as notificações. É um assunto um pouco chato, mas eu sei e tenho certeza que você ouviu falar sobre isso nessa quarta-feira. E aqui eu vou trazer os relatos que eu consegui apurar durante toda a tarde de hoje, falando com autoridades, com pessoas do Corpo de Bombeiros, da SAMU, da Brigada Militar, da EPTC, o relato do próprio jogador sobre esse acidente de carro do Paulo Guerreiro, que felizmente, graças a Deus, não aconteceu nada demais, ninguém teve ferimentos mais graves, o próprio Paulo Guerreiro tá bem, já tá em casa, tudo certo com ele. Aconteceu no início da tarde, na zona sul de Porto Alegre, na estrada Três Meninas, que fica ali no bairro Vila Nova, bem próximo a um condomínio de luxo, onde alguns jogadores do Internacional, inclusive, moram. Inclusive, o relato que a gente tem é que o Guerreiro e o Moisés saíram do CT Parque Gigante depois do treino, que foi pela manhã, a atividade de reapresentação, e foram até esse condomínio almoçar na casa de outro jogador. Na saída, aconteceu o acidente. Tanto que o Moisés, muita gente veiculou que ele estava dentro do carro junto com o Paulo Guerreiro. Não é o relato que a gente recebeu, inclusive de pessoas ligadas ao Paulo Guerreiro. O Moisés estava à frente, em outro carro. Ele viu o acidente, ou ficou sabendo do acidente, e voltou para ajudar o Paulo Guerreiro. Como é que aconteceu esse acidente? O Guerreiro ele estava trafegando na sua pista, né? Era uma estrada que ela é sinuosa, estava chovendo, então a pista ela resvalava bastante os veículos, e o Guerreiro estava na pista dele, e um carro que vinha no sentido contrário acabou perdendo o controle e atravessou a pista, e o Guerreiro acabou batendo nesse carro, e esse carro acabou batendo no Guerreiro. Os dois carros acabaram se colidindo. A lateral do outro carro, que era uma Space Fox vermelha, ela atingiu na parte da quina ali do farol esquerdo do veículo do Paulo Guerreiro. E por isso, a porta do carona ficou bastante danificada. A partir disso, o Guerreiro desceu do carro, o Moisés voltou, desceram do carro também e chamaram ajuda. Chamaram a polícia, EPTC, que vieram prestar o primeiro atendimento e aí solicitaram a presença da SAMU e também do Corpo de Bombeiros. Por quê? Porque a senhora que estava no banco do carona desse veículo, e era um casal de idosos, pelo que a gente tem de informação, e quem passou esse relato, inclusive, primeiro para a gente foi Vinícius Prates, que é o empresário do Paulo Guerreiro. A senhora ela não conseguia sair do carro, porque a porta ela entrou, ela ficou um V pela porrada do acidente, da batida. E aí chamaram os bombeiros para que a porta ela fosse arrancada. A Space Fox teve que ter a porta arrancada para que a senhora pudesse sair, e aí depois que ela saiu, a SAMU estava e encaminharam ela e o marido dela para o Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre para maiores exames, até por precaução, porque foi de fato uma batida muito forte. A Michele Silva, que é produtora aqui da Rádio Bandeirantes, ela conversou com o Tenente Fernando, que era o oficial de serviço que atendeu a ocorrência pelo Corpo de Bombeiros. E ele conversou com a Michele e deu alguns detalhes. Primeiro, que ele não entendeu muito bem como que aquele acidente aconteceu. Ele viu que, olha, a única versão possível é que de fato um carro perdeu o controle e se atravessou na frente do outro. A versão do Guerreiro é que foi a Space Fox que acabou perdendo o controle. E a EPTC até deu a entender que o relato dos idosos foi nesse sentido também, que ele perdeu o controle. Ele relatou também que os idosos envolvidos nesse acidente estão bem, eles foram caminhando para a ambulância e foram encaminhados para o hospital por questões de precaução, pela força da batida mesmo. E que, enfim, tiveram que arrancar a porta e por isso o Corpo de Bombeiros ele foi chamado. O Vinícius Prates, nesse relato que ele passou pra gente, ele passou até pro Wagner Martins, ele deu detalhes do susto que o Paulo Guerreiro levou. E que foi um susto muito grande. De acordo com o relato do Guerreiro, ele estava dirigindo na dele e só viu o carro vindo. E não teve tempo de fazer muita coisa. Não dava para ele desviar, não dava para ele desviar para o outro lado, porque era uma estrada de pista simples, então ele não tinha nem acostamento para desviar. Ele só fechou o olho e esperou que não morresse. Esse foi o relato que o Vinícius Prates deu pra gente, falou pro Wagner Martins. Felizmente, nem se feriu o Paulo Guerreiro. As imagens, eu até coloquei uma aqui na thumb,
elas são bem fortes, né, do carro. O carro ficou bem destruído mesmo. Claro que tem seguro, tá tudo certo, enfim, danos materiais é o de menos nessa história. Felizmente ninguém se feriu com uma maior gravidade. Eu até tenho a nota que o Internacional divulgou, o empresário do jogador também divulgou uma nota informando que o Paulo Guerreiro sofreu um acidente de carro, que está tudo bem com ele, que ele passou pelos relatos das autoridades, chegou a EPTC e a Brigada Militar realizaram um bafômetro no Guerreiro, estava tudo certo, não estava bêbado, não tinha nada demais com o Guerreiro, nem a culpa do acidente foi dele pelos relatos que a gente teve de EPTC, de Brigada Militar, do próprio empresário do jogador, não foi ele o culpado por esse acidente, mas enfim, foi um grande susto e que circulou, ventilou bastante ao longo dessa tarde. Não acredita em nada que tu lê pela corrente de WhatsApp, vamos nas fontes mais confiáveis. Durante toda a tarde a gente atualizou a situação desse acidente na Rádio Bandeirantes, durante atualidades esportivas, até para que não exista nenhuma fofoquinha sem responsabilidade, nenhuma notícia fora do lugar. O que aconteceu em relação ao acidente do Paulo Guerreiro foi isso, de acordo com as fontes que eu conversei. Pessoal da EPTC, agradecer a Gabriela, da assessoria de imprensa que me atendeu, a soldada Érica, do 1º Batalhão da Polícia Militar aqui de Porto Alegre, que me atendeu, ao tenente, me esqueci o nome dele agora, tenente Fernando, que atendeu a Michele também, pessoal que nos ajudou a explicar para vocês o que aconteceu realmente nesse acidente do Paulo Guerreiro. Não esquece de deixar teu like, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Beijo!